Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria 1. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar os conceitos envolvendo polígonos, tá? Os polígonos inscritos em uma circunferência e os polígonos que são circunscritos a uma circunferência. Então vamos lá. Um negócio bem útil que a gente vai ver com respeito a esses tópicos é a gente obter uma fórmula para calcular a área de alguns polígonos particulares, tá? A partir desses conceitos. Então, lá, o que é um polígono ser inscrito em uma circunferência? Então, eu tenho um polígono qualquer e uma circunferência. Se todos os vértices do polígono estão na circunferência, o polígono é inscrito na circunferência. Como nesse desenho aqui, ó. Esse polígono azul, ó, está inscrito na circunferência, porque todos os seus vértices estão na circunferência C, tá? Então, nesse caso, a gente fala que o polígono está inscrito na circunferência. Ou você pode falar também que a circunferência é circunscrita ao polígono, tá? Também tá certo, tá? Agora, o que é um polígono? É estar circunscrito a uma circunferência. Quando todos os lados do polígono são tangentes à sua circunferência. Que é esse caso aqui, ó. A gente tem uma circunferência laranjada e um polígono azul. O desenho aqui engana, né? Mas a ideia é que cada lado do polígono vai tocar a circunferência, né? Vai interceptar a circunferência em um único ponto, tá? Isso significa os lados, esse lado, por exemplo, aqui, ó. Dizer que ele é tangente à circunferência quer dizer que a interseção desse lado com a circunferência é um único ponto, tá? Então essa é a ideia. Então nesse caso, o polígono é circunscrito à circunferência. Ou você ainda pode dizer, né, que a circunferência C é inscrita no polígono, né? Então, maneira intuitiva, polígono inscrito na circunferência, então, entre aspas aí, né, de maneira intuitiva, ele está dentro da circunferência, tá? E um polígono circunscrito, ele a uma circunferência, ele está fora aqui da circunferência, tá? Mas fora tem que ser tangente os lados, tá? Todos os lados tangenciam a circunferência. E nesse caso, todos os vértices fazem parte da circunferência, tá? Então, isso aqui é um polígono inscrito e aqui é um polígono circunscrito a uma circunferência. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer é mostrar que todo triângulo está inscrito numa circunferência. Então a gente tem que provar o seguinte. Por hipótese, é nos dado um triângulo qualquer. A gente tem que mostrar que conseguimos traçar uma circunferência que contém os vértices os três vértices desse triângulo, tá? Então a ideia vem de um resultado clássico aí da geometria, é que essa circunferência, o centro dela é a interseção das mediatrizes, tá? Então vamos lá, a demonstração vai funcionar assim, ó. A gente vai pegar dois lados do triângulo, tá? No caso que eu peguei o lado AB e o lado CB, e vai traçar duas mediatrizes desses dois lados, tá? Essas duas mediatrizes, tá? Elas vão se interceptar num ponto O. Para não ficar confuso o desenho, eu vou apagar as mediatrizes e deixar só os segmentos pretos aqui, tá? Então, ó, O é a interseção das mediatrizes que passam aqui, tá? Que são as retas OM e ON. Aí, por definição de mediatriz, tá? Mediatriz é o quê? O que é uma mediatriz de um segmento? É uma reta que é perpendicular ao segmento e que passa pelo ponto médio. É perpendicular pelo ponto médio, aquele lado, né? No caso aqui. Então, o que vai acontecer é que M é o ponto médio de AB e N é o ponto médio de BC. Tá? Isso pelo fato da reta ON
e da reta OM serem mediatrizes, né, dos lados BC e AB, respectivamente. Ok, então O vai ser o centro da nossa circunferência circunscrita esse triângulo. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Para provar isso, a ideia é só mostrar que esses segmentos rosa, laranjado e azul os três têm a mesma medida. Se os três tiverem a mesma medida, então a gente pega a circunferência de centro O e raio OA. Então essa circunferência que a gente vai formar vai conter o ponto A, o ponto B e o ponto C. Porque em particular OA, OB e OC serão raios, né, dessa circunferência e a demonstração acabou. Tá? Então vamos lá, seja ABC um triângulo. Um triângulo qualquer, tá? Aí a gente vai traçar, né? Duas mediatrizes, tá? Dos lados AB e BC. E vamos denotar os pontos médios, né, desses lados, M e N, respectivamente. Bom, é o que eu fiz um desenho aqui, né? Tracei as mediatrizes, interceptando no ponto O. E os pés, essas mediatrizes vão cortar os lados, né, A, B e BC, em pontos médios que eu chamei de M e N. Aí a afirmação, né? A gente quer provar o seguinte. Que aquele ponto O é o centro de uma circunferência que passa pelos pontos A, B e C. Tá? Então vamos mostrar que AO, BO e CO são congruentes. Para começar, pega o triângulo AMO e o triângulo BMO. Eles são congruentes, tá? Então, o AMO é esse triângulo e o BMO é esse triângulo. Eles são congruentes, vamos lá. Pelo caso lado, ângulo, lado. Então, ó, eles têm esse lado preto em comum, ó, esse lado pontilhado preto. Ambos têm esse ângulo reto aqui, ambos são retângulos, né? E como M é ponto médio de AB, MB e MA são congruentes. Então, eles têm lado, ângulo, lado. Congruentes. Lado, ângulo, lado. Então, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Isso aqui pelo caso lado, ângulo, lado. Então, em particular, isso implica que o A e o B são congruentes. Tá? Manter a notação, né? AO e BO são congruentes. Tá? O rosa e o azul ó, são congruentes. Agora a gente vai olhar esse triângulo e esse aqui. Ó. Então, os triângulos CNO e BNO também são congruentes, também pelo caso lado, ângulo, lado. E isso vai implicar que CO é congruente a BO. Não, esse triângulo é o CNO e esse aqui é o BNO. Eles têm um lado pontilhado preto em comum. Os dois têm dois ângulos retos, porque os dois são triângulos retângulos. E N é o ponto médio do CB. Então CN e NB são congruentes. Então eles têm lado, ângulo, lado congruentes. Então os dois triângulos são congruentes. Desse modo, as hipotenusas aqui, ó, que são os lados laranjado e azul, são congruentes. Tá? Então AO, BO e CO têm a mesma medida. Tá? Então, se a gente considera a circunferência de centro O e raio AO, ou OA, né? Tanto faz, a medida de OA. Então, essa circunferência vai passar pelos pontos A, B e C. Então, os pontos A, B e C são pontos de uma circunferência. Então, o triângulo está inscrito nela. Desse modo, a circunferência
que eu vou chamar de C. De centro O. E raio. Medida de AO, né? Contém os pontos A, B e C. E assim, ABC está, triângulo ABC, né, está inscrito na nossa circunferência C. E aí acabou. Tá? Então ele está inscrito nessa circunferência aqui, ó. Tem uma ferramenta aqui no GeoGebra, né, que dados quaisquer 3 pontos no plano, você consegue uma circunferência que passa por esses 3 pontos, né? Porque pode ser resultado aqui. 3 pontos não colineares, tá? Então, ó, você sempre consegue. Note que esse ponto U aqui, ó, que é a interseção das mediatrizes, pode estar não estar no interior, tá, da região triangular. Mas ó, qualquer triângulo que eu faça, os pontos estarão. Eu vou conseguir um triângulo para o qual existe uma circunferência circunscrita a ele. Bom, gente, o objetivo agora é mostrar que as 3 bissetrizes de um triângulo se encontram em um único ponto. E esse ponto é aquele ponto O da demonstração do teorema anterior, tá? Que nós vamos chamar de circuncentro do triângulo. Então, vamos lá, como a gente vai demonstrar? A ideia começa igual o teorema anterior, demonstração. Pega um triângulo ABC qualquer, aí você vai traçar as mediatrizes dos lados AB e BC, né? Elas vão se interceptar num ponto que eu vou chamar de O. E vou chamar de M e N os pontos médios, né? De AB e BC respectivamente. Então, a reta ON, que eu escondi, né? E a reta OM são as mediatrizes, tá? Aí a ideia é a seguinte, eu quero provar que se eu pegar a mediatriz do lado AC, ela vai passar pelo ponto O. Vamos lá então. Aí eu vou fazer, a demonstração vai ser assim. Pega o ponto O e traça a perpendicular à reta AC passando pelo ponto O. Então essa perpendicular vai interceptar a reta AC num ponto P. Esse ponto P pode não estar no lado AC, tá? Pode ser algo assim, ó. Deixa eu ver. Quer dizer, o ponto O, né? Pode não estar no interior, tá? Pode ser um negócio bem bagunçado assim, ó. Tá? De qualquer forma vai dar certo. Então vou traçar passando pelo ponto U, uma perpendicular ao lado AC, né? O pé dessa perpendicular eu vou chamar de P. Tá? Então os ângulos aqui são retos. Para mostrar que é bissetriz, né? Perdão. Para mostrar que OP, a reta OP é uma mediatriz, né? Do lado AC, basta nos mostrar que P é ponto médio de AC. Tá? Vamos lá, a ideia é a seguinte. Olha o triângulo AOC. A gente já mostrou, né? Que esse segmento laranjado e o rosa são raios da circunferência circunscrita a esse triângulo, né? Então, o rosa e o laranjado são congruentes. Então, esse triângulo aqui, ele é isósceles, tá? Esse triângulo aqui, ó. Se é isósceles, então, segmento azul, né, é a altura desse triângulo, porque os ângulos aqui são retos. Então, OP é a altura em relação à base de um triângulo isósceles. A gente viu que, então, nesse caso, também é o segmento azul mediana. Isso implica que P é o ponto médio de AC. Então, o segmento, a reta OP, ó, passa pelo ponto médio de AC e é perpendicular a AC. Ou seja, a reta OP é uma mediatriz do lado AC. É a mediatriz do lado AC. Então, ponto O, ó, por ele passam as 3 mediatrizes do triângulo. Tá? As retas OP, OM e ON. E aí terminou a demonstração. Aí esse ponto O, né, é o que a gente chama de circuncentro do triângulo. Então vamos lá.
Então o começo é bem parecido com o começo da demonstração da proposição anterior, né? Então sejam ABC um triângulo. O vai ser a interseção das mediatrizes de AB e BC. E eu vou chamar de M e N os pontos médios, né? De AB e BC. Como na figura. Aí pelo ponto O a gente vai traçar uma reta perpendicular ao lado AC. Então traçamos por O a reta perpendicular à reta AB e seja P o ponto de interseção dessa perpendicular com a reta B. Ah, a B não. Só uma olhadazinha. AC, tá? Pelo ponto O, vou traçar uma reta perpendicular na reta AC. Eu vou chamar de P ponto de interseção aí dessas duas retas. Aqui é AC. Então, o que vai acontecer? OP é a altura do triângulo isósceles relativa à base, né? A base AC. Logo, né? A altura relativa à base de um triângulo isósceles também é mediano e também é bissetriz. No nosso caso, o que importa é mediana. É mediana desse triângulo, né? O triângulo isósceles OAC, tá? Faltou aqui. É mediana relativa ao lado AC. Particular, né? E assim, P é ponto médio de AC, do lado AC. Então a reta P ponto médio e esse ângulo é reto. Então a reta OP passa pelo ponto médio do lado AC e é perpendicular ao lado AC. Ou seja, é a mediatriz desse lado. Portanto, a reta OP é a mediatriz de AC. Que é o que a gente queria mostrar, né? Então o ponto O passa pelas três mediatrizes. Dá o segmento azul aqui e os dois pretos aqui, ó. Aí acabou a demonstração. Certo? Aí então, como eu já tinha falado, né?
quando a gente mexe aqui, ó, no seu triângulo, o ponto de interseção das mediatrizes pode acontecer esse tipo de coisa assim, ó, ficar lá longe, tá? Vou deixar o desenho assim que fica mais bonitinho, né? Esse ponto é o que a gente chama de circuncentro do triângulo, tá? Bom, pessoal, agora vamos mostrar que todo triângulo possui uma circunferência inscrita. Então a ideia é, eu vou pegar um triângulo qualquer, mostrar que existe uma circunferência, tá, que tangencia os três lados desse triângulo, tá? Bom, a ideia é a seguinte, vamos pegar um triângulo aqui, ABC qualquer, tá? Aqui já está o desenho final. Aí a gente vai pegar duas bissetrizes de dois lados, tá? Essas retas. A gente vai chamar de I a interseção desses pontos, dessas bissetrizes, tá? Só pega duas. O que vai acontecer no final a gente vai ver também, né? Que as três bissetrizes se interceptam no mesmo ponto, tá? Então esse ponto aqui vai ter um nome especial. É para não confundir, tá? Eu vou só deixar esse pontilhado azul, esse pontilhado rosa, tá? São segmentos que estão sobre as bissetrizes dos ângulos A e B, tá? Então o rosa e o azul aqui, ó, estão sobre as bissetrizes, tá? Então você vai pegar dois ângulos, traçar duas bissetrizes e encontrar a interseção deles. Vai ser esse ponto I aqui, tá? Tanto faz. Aí, vamos lá. Eu vou pegar a partir do ponto I, vou traçar três perpendiculares a cada um dos lados do triângulo. Vou traçar então, a partir de I, uma perpendicular ao lado AB, vou marcar um ponto E. A partir de I, vou traçar uma perpendicular ao lado AC, vou chamar de G esse ponto. E vou traçar, passando por I, uma perpendicular ao lado BC, e vou chamar de F o pé dessa perpendicular. Tá? A ideia é mostrar que E, G e F são os pontos de tangentes de uma circunferência com esse triângulo. E são, tá? Porque ó, se eu pegar aquela ferramenta do GeoGebra, fazer uma circunferência para essa de 3 pontos. Essa circunferência aí, ó, ela está inscrita nesse triângulo. Tá? Vamos provar isso. A ideia aqui é bem simples, é mostrar que I, E, I, G e I, F são congruentes. Tá? E têm a mesma medida, porque daí serão raios de uma circunferência. Tá? Vamos lá. A gente vai fazer isso da seguinte maneira. Olha aqui em cima, o A, E e G. A gente dividiu ele em dois triângulos, né? Essa bissetriz azul, ó, divide em dois triângulos. Esse triângulo e esse serão congruentes pelo caso lado, que tem o lado azul em comum, ângulo, que é esse ângulo aqui, ó, já que o azul aqui está sobre a bissetriz do ângulo A, ângulo oposto, que são os dois ângulos retos. Então, esse triângulo e esse são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Particular IE é congruente a IG. Agora, olha esse triângulo aqui e esse aqui. Esses dois também serão congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Então, o lado rosa, esse ângulo é congruente a esse, porque o rosa aqui, né, o segmento rosa está sobre a bissetriz do ângulo B, e os ângulos aqui ó, são retos. Então, lado, ângulo, ângulo oposto. Então, esse triângulo é congruente a esse, então IE também é congruente a IF. Então, IE, IG e IF são todos congruentes, tá? Então, esses serão raios de uma circunferência. Essa circunferência só vai ter esses três pontos de interseção, né, com o triângulo. Por quê? Porque só vai tocar o ponto E no lado E, no lado BA, né? Deixa eu traçar a circunferência. Então, por que essa circunferência aqui vai tocar o lado AB só no ponto E? Tem um resultado lá que fala que se... É o que está acontecendo aqui, ó. Como a reta AB é perpendicular a um raio da circunferência, ó, e E é um raio. Então, AB é tangente a essa circunferência. Então, a interseção do AB com a circunferência é só o ponto E.
Agora o lado AC, mesmo raciocínio. AC é tangente, é perpendicular a um raio da circunferência. Então ponto G é o único ponto de interseção, tá? Porque a gente pode concluir que AC é tangente. Também, BC é tangente à circunferência porque é perpendicular a um raio da circunferência, tá? Então a circunferência aqui, ela está inscrita nesse triângulo, tá? Então vamos lá. Então seja ABC um triângulo. Aí a gente vai lá e traça as bissetrizes do ângulo A e do ângulo B, né? E vamos chamar de I a interseção dessas bissetrizes. Como na figura que a gente fez lá. Como nessa figura, né? A gente traçou primeiro as bissetrizes, né? Que passa pelo azul e pelo rosa. E a interseção dessas duas bissetrizes. Aí agora, né, a partir do I, a gente traça as perpendiculares. Então, por I, traçamos perpendiculares I, E, IF, E e G aos lados AB, BC e AC, respectivamente. Aí vamos lá, afirmação, né? A gente afirma, né? Vamos provar o seguinte. Que IE, IF e IG, esses três segmentos têm mesma medida. Então vamos lá, com efeito. Se você olhar esses dois triângulos, eles são congruentes, né? Esse triângulo e esse são congruentes pelo caso lá do ângulo oposto. Então, isso implica, em particular, que IE é congruente ao IG. E também, esse triângulo é congruente a esse. Triângulo BFI é congruente ao triângulo BEI, também pelo caso lá do ângulo oposto. Em particular, nós obtemos que os lados IE e IF são congruentes. Então, IE, IF e G todos têm a mesma medida, tá? Portanto, existe uma circunferência C de centro I e raio
Vou pôr medida de IE, né? Porque coincide com as medidas do IF e do IG. Então, vamos lá. O que é a circunferência C? Não existe, né? Eu vou pôr assim, a circunferência C de centro I, raio IE. Então, pega a circunferência com centro aqui, raio IE. Por definição de circunferência, esse é o conjunto de todos os pontos cuja distância TI é o mesmo número. Como esses três segmentos pretos aqui, ó, pontilhados, têm a mesma medida, o ponto G e ponto F também estarão na circunferência. E ponto E também. Ou seja, IE, IF e IG são raios dessa circunferência. Tá? Essa circunferência contém os pontos E, F, G, né? Agora, por que ela é inscrita, né? Agora, como os lados do triângulo, né? AB, BC e AC são perpendiculares. Cada um desses lados, pela maneira como a gente construiu, são perpendiculares a raios dessa circunferência, né? Então, cada um desse lado tangencia a circunferência nos respectivos pontos. A raios de C consegue. A gente viu isso umas 2 aulas atrás, aqui ó, quando a gente estudou tangentes, né? Ó, se uma reta é perpendicular a um raio de uma circunferência, né, na extremidade final, então essa reta é perpendicular. Perdão, é tangente. Se uma reta tangente é perpendicular a um raio, então essa reta é tangente à circunferência. Segue aqui AB, AB, BC e AC tangenciam C nos pontos E, F e G, respectivamente. Logo, C é uma circunferência. Não é uma, né? É a circunferência escrita em ABC. Ou seja, então existe circunferência escrita em ABC, tá? Então, com isso, a gente prova que todo triângulo possui uma circunferência inscrita. Tá? Então, todo triângulo tem uma circunferência inscrita e uma circunferência circunscrita a ele. Tá? Bom, gente, agora eu vou mostrar que no triângulo as três bissetrizes vão se encontrar num único ponto. Tá? Esse ponto que a gente vai chamar de incentro. Cuidado para não confundir e achar que a gente já fez isso. Porque lá na proposição anterior a gente usou duas bissetrizes, né? Que passa pelo... no caso que é a reta AI e a reta BI. A gente não provou que a reta CI é uma bissetriz. Tá? Então como é que a gente vai provar isso, né? A ideia é começar igual que a gente começou a última demonstração. Pega um triângulo ABC, traça duas bissetrizes, por A e por B. Chama de interseção, então a gente tem essas interseções aqui. Daí você traça as perpendiculares aqui, igual o desenho que a gente fez antes, né? Bom, deixa eu ver aqui. Então, aí a gente considera o segmento CI. Então, o objetivo é mostrar que esse segmento laranjado está sobre a bissetriz do ângulo C. Como é que a gente prova isso? Mostrando que esse triângulo é congruente a esse. De que forma?
Esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo reto. Perdão, lado, lado, ângulo reto, né? Vamos lá. Esse tem o lado laranjado em comum, né? Os dois são retângulo, ó, triângulo, retângulo, então tem ângulo reto. E esses lados pretos já são congruentes porque a gente provou lá no teorema anterior, na proposição anterior, tá? Esse I, G e F são congruentes. Na verdade, aqui do IE a gente nem precisa, tá? Eu coloquei aqui, mas esse lado nem usa. Então, esse triângulo congruente é esse. Em particular, esse ângulo é congruente a esse. Então, essa reta alaranjada aqui, ó, está sobre a bissetriz do ângulo C. Então, o ponto I, ó, está nas três bissetrizes. Então, esse é o ponto de interseção das três bissetrizes, tá? Então, no triângulo, as bissetrizes interceptam em um único ponto que a gente chama de incentro dela. Incentro do triângulo, né? Então, a demonstração vai começar igualzinha a construção que a gente fez anteriormente, tá? É só provar mais uma congruência de triângulos. Então, vamos lá. Seja ABC, sejam, né? ABC um triângulo, e eu vou chamar de I o ponto de interseção, né, das bissetrizes dos ângulos A e B. Aí a partir de I, né, a gente vai traçar as perpendiculares aos lados, tá? Quais são as perpendiculares que a gente vai traçar? Bom, deixa eu esconder isso aqui não precisa. A gente vai traçar as perpendiculares IF e IG. Aos lados, quais lados? BC e AC, respectivamente. Vamos lá. Da proposição anterior, né, que foi a que a gente acabou de mostrar, nós temos IF é congruente a IG. E como a medida do ângulo CGI é igual à medida do ângulo CFI, né, que são os dois ângulos retos, tá? Ó, é o ângulo CGI, então o quadradinho tá para lá, mas aqui também é. E o CFI são ângulos, os dois são congruentes, porque os dois têm a mesma medida, que no caso aqui particular é 90 graus. Então vem que os triângulos CGI e CFI são congruentes, né? Pelo caso lado, lado, ângulo reto, tá? Porque também, ó, tem um lado laranjado aqui comum aos dois triângulos, tá? Então esse triângulo, que é o CGI, é congruente a esse triângulo, que é o CFI. Se esses dois triângulos são congruentes, esse ângulo é congruente a esse, ou seja, CI está sobre a bissetriz do ângulo C. Então, em particular, o segmento CI, né,
está sobre a bissetriz do ângulo C, né? Logo, I é um ponto, né, que está nas três bissetrizes. A bissetriz do A e do B, né, foi a forma que a gente construiu o I. E a bissetriz do ângulo C também passa pelo ponto I. Aí acabou. Logo, as três bissetrizes do triângulo ABC se encontram no ponto I. Se encontram, se interceptam, passam, tá? Qualquer... Pode falar de qualquer uma dessas maneiras, né? E assim, tá encerrada a demonstração. Tá? Então, um triângulo, as bissetrizes vão todas, qualquer triângulo, quando você olha as três bissetrizes, elas se interceptam em um único ponto, que é o que a gente vai chamar de incentro. Tá? Ó, deixa eu fazer um... Então, vou pegar um triângulo aqui, ó. Vou pegar então as três bissetrizes, tá? Vou esconder algumas aqui. Então essas três retas se interceptam nesse ponto D aqui, ó. Se eu for mudando, ó, o triângulo, a interseção, sempre haverá uma interseção, tá? Que é esse ponto D. Vamos lá, gente. O objetivo, então, agora, nesse exemplo, é mostrar que nenhuma circunferência pode conter três pontos colineares, tá? Então é o seguinte, pega lá uma circunferência C, supõe por absurdo que ela tenha três pontos colineares A, B e C, tá? Seja o centro dessa circunferência. Antes de provar o exemplo, a gente vai ter que usar exercício, tá? Então, eu vou explicar como é que funciona. O exercício fala assim, qualquer corda que você pegue numa circunferência, e você traça a mediatriz dessa corda, ela vai passar pelo centro da circunferência, tá? O que vai acontecer aqui, ó, se eu pegar a mediatriz do lado da B aqui, ó, dessa corda B, vai passar pelo ponto O, que é o centro, tá? Como é que a gente prova isso? Bom, deixa eu devolver ali. Quando você traça a mediatriz, olha o triângulo AOB. Ele é um triângulo isósceles, né? Porque OB e OA são raios da circunferência C. Então, a mediatriz vai passar pelo ponto médio aqui, né? Então, vamos pegar o ponto médio aqui. O ponto E aqui é o ponto médio. Então, acho que a OE... Deixa eu esconder a mediatriz aqui primeiro. Opa. Então, quando eu olho o segmento OE, como E é um ponto médio, eu sei que a mediatriz vai passar por E. Por que vai passar por O também? Vamos lá. OE, sendo mediatriz, né, de um triângulo isósceles relativo à base desse triângulo isósceles, também é a altura. Então, esse ângulo aqui é reto também. Então, OE é ao mesmo tempo mediana e altura desse triângulo relativo ao lado AB. Então, o segmento OE ele está sobre a reta que é perpendicular ao lado AB e passa pelo ponto médio AB. Então, ele está sobre a mediatriz, tá? Essa mediatriz aqui, ó. Tá? Então, para qualquer corda que você pegue aí em qualquer circunferência, a mediatriz vai passar pelo ponto médio.
Pelo ponto médio é óbvio. Vai passar pelo centro da circunferência. Tá? É isso que a gente vai usar aqui. Agora vamos lá. Isso que eu acabei de falar é um exercício, tá? Tá lá na lista. Agora, ó, suponha por absurdo que A, B e C são 3 pontos colineares de uma circunferência. Então, quando a gente traça as cordas A, B e B, C, né? É claro que isso que eu estou supondo por absurdo, então é falso, né? Isso que eu acabei de falar. Não tem como botar A, B e C colineares. Só que como eles são colineares, ó, se eu tenho 3 pontos colineares, quando você traçar a mediatriz dos segmentos AB e do BC, elas serão paralelas, certo? Só que por isso que eu acabei de falar, quando você traça as mediatrizes, ambas vão passar pelo ponto O. Então, ao mesmo tempo, as mediatrizes de AB e BC são paralelas e concorrentes, o que é um absurdo, tá? Então, vamos lá. Então, suponhamos, por absurdo, que C é uma circunferência de centro O e que A, B e C são 3 pontos colineares em C, na circunferência C, tá? Ó, tô diferenciando tá, o que é a circunferência do ponto, tá? Os dois chamam de C, mas não tô fazendo caligrafado, né? Esse aqui, ó. Esse aqui é a circunferência. Ah, então, é aqui o exercício, tá? As mediatrizes de AB e BC passam pelo ponto O, tá? Isso aqui vocês provam, tá? Isso aqui é um exercício do livro, eu acho que eu coloquei na lista para vocês fazerem, tá? Mostra isso. Então a ideia é só mostrar que pega uma corda, né, AB por exemplo, quando você traça a mediatriz, é, aí você mostra que ela passa pelo centro, né? Ou seja, pega o segmento ligando o centro ao ponto médio, você vai mostrar que ele é a altura e mediana do triângulo isósceles em relação à base. Então, a primeira coisa é isso aí. As mediatrizes se cruzam, né, no ponto O. Mas, como A, B e C são colineares, as mediatrizes de AB e BC são paralelas. Logo não, né? O que é um absurdo. Aí acabou. Portanto, numa circunferência, você não consegue marcar 3 pontos colineares. Olha lá, pessoal, vou fazer mais um exemplo. 3 pontos não colineares pertencem a uma circunferência. Então vamos lá, pega 3 pontos quaisquer aí. Não colineares, tá? Ah, por que eles pertencem a uma circunferência? Que determinam um
triângulo, tá? Deixa eu apagar aqui. Pelo que a gente já viu, existe, né, uma circunferência circunscrita a esse triângulo. Circunferência que a gente chamou de P, eu vou tirar. Tá? Então, por isso que dados 3 pontos não colineares, você sempre consegue formar uma circunferência, né? Pega 3 pontos não colineares, eles determinam um único triângulo. E a gente já viu, né, que todo triângulo tem uma circunferência circunscrita a ele. Essa é a circunferência que passa pelos pontos que você pegou originalmente, tá? Vamos lá então. Sejam. Eu não vou usar as letras que estão lá não, tá? Bom, eu vou usar na verdade, para não confundir, né? GHI, 3 pontos não colineares. Como eles não são colineares, né? GHI é um triângulo. Então, se a gente usa a primeira proposição que a gente provou hoje, né? Ela fala que esse triângulo está inscrito em uma circunferência, tá? Então, esse triângulo, né, está inscrito em uma circunferência, digamos C. E assim, GHI está inscrito em uma circunferência C. Logo, né, o que vai acontecer aqui, só apagar esse ponto aqui, C é uma circunferência que contém os pontos G, H e I. Que contém os pontos G, H e I, que é o que a gente queria, tá? Então esse é um exemplo aí que a gente quer fazer. Agora o segundo, um pouco mais legalzinho, é o seguinte. Pega um arco de circunferência qualquer, tá? Bom, tipo aqui, né? Aí eu vou ter que apagar algumas coisas. Pega um arco de circunferência qualquer, AB. A gente vai mostrar como que dá pra gente encontrar a circunferência que contém esse arco, tá? A gente vai achar o centro dessa circunferência que contém esse arco. Bom, a ideia é a seguinte: vai lá no arco e marca 3 pontos quaisquer. Pode usar o A e o B, tá? E mais um ponto C. Ou marca 3 pontos aí. Ok? Aí você vai, utilizando esses 3 pontos que você marcou, formar um triângulo, né? E o que a gente sabe? Se eu pegar as mediatrizes, eu posso pegar só duas. A terceira a gente sabe também, ó. O que vai acontecer? As 3 mediatrizes vão se cruzar, né? Em um único ponto, tá? Que é o circuncentro, né? Circuncentro desse triângulo, tá? Que é o, cadê? Esse ponto F aqui, ó. E qual a propriedade do circuncentro? Ele é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, tá? Ou seja, se eu pegar a circunferência de centro F e raio AF, ou DF, ou CE, tanto faz,
eu vou obter uma circunferência que contém um arco AB. Tá? E é assim que a gente faz para obter a circunferência que contém um arco dado. Tá? Esse exemplo aqui, esse exemplo é mais um exercício de desenho geométrico, né? A gente está usando ali alguns só regra e compasso, a gente consegue resolver isso aqui. Vamos lá. Marcamos 3 pontos. Quais são os nomes? C, D e E. No arco AB. Então, como esses 3 pontos estão num arco de circunferência, né, que é um pedaço de circunferência, eles não são colineares. Logo, CDE é um triângulo. Tá? Pelo que a gente provou acima, né? 3 pontos numa circunferência sempre são não colineares. Logo, CDE é um triângulo cujo circuncentro é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo CDE. Circunferência C. E assim, C contém o arco AB. Então, ó, em resumo, o que a gente tem sobre circuncentro é o seguinte. Então, o circuncentro a gente definiu assim, né? É a interseção das mediatrizes. Né? Traça as mediatrizes, todas vão passar pelo mesmo ponto. Tá? Só que, pelo que a gente viu aí nos exemplos, esse ponto, né? Ele é o centro da circunferência circunscrita. Tá? Que é aquele exercício que eu deixei para vocês fazerem aqui, ó. As mediatrizes de uma corda vai passar pelo ponto O, né? Que é o centro da circunferência. Tá? Ó, vou fazer o desenho aqui para vocês. Vamos pegar aqui 3 pontos. Em um triângulo. Então a circunferência aí, ó, é um... Tem centro J, né? E ela é circunscrita a esse triângulo aí, né? Se eu traçar as mediatrizes, deixa eu colocar essas mediatrizes pontilhadas. Ó, todas elas vão se cruzar num único ponto, que é exatamente o centro dessa circunferência, tá? Então, o circuncentro de um triângulo é a interseção das mediatrizes dos seus lados, tá? E esse ponto é o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Né? Ou seja, aquela circunferência tal que o triângulo está inscrito nela. Ó. Se eu mexer os pontos aqui, mudar meu triângulo, ó, tá? Não muda.
Ponto J sempre está lá na interseção das mediatrizes, né? Que é o centro dessa circunferência aqui. Agora, se eu mexer aqui o ponto J ali, mas continua sempre sendo o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Bom, pessoal, a gente viu, né, então, que todo triângulo, né, pode ser inscrito numa circunferência, tá? Mas para quadriláteros isso nem sempre é verdade, tá? Uma caracterização que a gente consegue para os quadriláteros que podem ser inscritos numa circunferência é essa aqui, né? Para existir uma circunferência circunscrita ao quadrilátero, os pares de ângulos opostos devem ser suplementares, ou seja, tem que dar um ângulo raso, né? Medir 180 graus a soma, né, dos ângulos opostos. Então, como nesse desenho aqui, tá? Se, Note, por exemplo, ó, esse quadrado, não, esse quadrilátero está inscrito na circunferência. Então, se você fizer as contas aqui, ó, somar essa medida com essa e essa medida com essa, vai ver que ambas vai dar 180. Anote, ó, se eu mexer o ponto aqui, ó, não muda o ângulo, né? Por que não muda? Porque como esse aqui não está mudando, esse aqui também não pode mudar, porque a soma dos dois tem que dar 180. Ó. Agora aqui em cima, se eu mexer, muda os dois, só que o de baixo lá não muda, porque a soma dos dois vai dar 180. Aqui já não dá certo. Tá? Ok? Então, assim, todo triângulo está inscrito em uma circunferência, mas nem todo quadrilátero está inscrito. O quadrilátero, para estar inscrito, satisfaz essa propriedade, tá? Que os pares de lados opostos são suplementares. Ok? Essa proposição não vou fazer, tá? Porque a aula já está longa e se eu fizer ela, acho que vai. A duração da aula vai duplicar, tá? Só fiz essa figura mesmo para ilustrar, tá? Aí, ó, caminhando no final da aula, vamos falar agora de polígono regular. A gente já definiu algumas aulas atrás, né, o que é um polígono regular, né? Polígono regular é um polígono convexo que tem todos os ângulos congruentes e todos os lados congruentes. Tá? Então, por exemplo, quadrado, triângulo equilátero, o pentágono, quando tem os 5 ângulos de mesma medida e os 5 lados também de mesma medida. Tá? São polígonos regulares. A ideia aqui é mostrar que todo polígono regular está inscrito numa circunferência, tá? E também possui circunferência escrita a ele. Então todo polígono regular, ele vai existir uma circunferência inscrita a ele e uma circunferência circunscrita a ele. Vamos lá então. Mas antes, vamos ver um método para construir polígonos regulares com qualquer quantidade de lados que você queira, que você deseje. Tá? A ideia é bem intuitiva. Você vai pegar uma circunferência qualquer, tá? Suponha que você quer um polígono de 10 lados, regular. Você vai pegar, marcar na circunferência 10 pontos, tá? De modo que os arcos determinados ali para esses pontos sejam todos congruentes, tá? E aí você marca quantos pontos você quiser, tá? Dependendo do quantos lados você queira que seu polígono regular tenha. Então, se eu quero um polígono de n lados, você vai marcar n pontos numa circunferência, né? A1, A2, A3 até o AN, de modo que os arcos A1, A2, A2, A3, A3, A4 e assim por diante sejam congruentes. Ou seja, os segmentos de reta A1, A2, A2, A3, A3, A4 e assim por diante são todos congruentes. Aí a afirmação é que esse polígono que a gente obtém vai ser um polígono regular. Tá? Então a construção funciona assim. Então divide-se a circunferência em n arcos, né, congruentes. Isto
fornece um polígono A1, A2, AN, que será convexo, tá? Então, para começar, ele é convexo. É como na figura, né? Então, os lados desse polígono serão todos congruentes, lembra que os arcos são congruentes, né? A gente marcou os pontos, de tal modo que isso fosse congruentes. Por construção, tá? A1, A2 é congruente a 2, A3, congruente a 3, A4 e assim por diante. Acho que para encerrar, só para mostrar que esse polígono é irregular, né? Então, ele é convexo e os lados são congruentes. Falta provar que os ângulos são congruentes. Aí o que você faz? Você considera os triângulos A1, O, A2, A2, A3O, A3, A4O e assim por diante. Todos esses triângulos serão congruentes pelo caso lado, 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 lado. Ó, tipo, ó, esse triângulo e esse, porque são congruentes. Ó, o A1, o A2, o A3 são raios. Então todo mundo aqui é congruente. E como as bases, né, os lados do polígono são congruentes, esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, lado do lado. Isso vai valer para todos os triângulos, tá? Note que em particular, esses triângulos são isósceles, né? Cujas bases são os lados desse polígono, tá? Bom, aí acabou, né? Então, pelo caso lado, 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 vamos ter o seguinte, que os triângulos A1, A2O, A2, A3O e assim por diante, até o AN, A1O são congruentes entre si. Logo, em particular, os ângulos ali A1, A2 até o AN também são congruentes, tá? Vai sair essas congruências que esses ângulos aqui são todos congruentes, tá? Esse ângulo congruente é esse ângulo congruente é esse. Então esse ângulo vai acabar sendo congruente a esse também, tá? Então esse polígono tem lados congruentes, os ângulos internos aqui congruentes, né? E é convexo. Portanto, esse polígono A1, A2, AN, ele é regular. Então você sempre consegue construir polígonos regulares com uma quantidade de lados arbitrária, tá? Que você deseja. Aí vamos lá. A ideia é mostrar que todo polígono regular está contido numa circunferência, tá? Está contido, é inscrito na circunferência. Tá? Ó, o que a gente fez é o seguinte, a gente partiu da circunferência, a gente construiu um polígono regular. O que a gente quer fazer no final da aula é o contrário. Eu vou começar com um polígono regular e mostrar que tem duas circunferências, uma inscrita a ele e uma circunscrita a ele. Tá? Agora vamos fixar na circunscrita. Então a gente vai mostrar que, dado um polígono regular, existe uma circunferência circunscrita a ele. Tá? Então vai ter algumas particularidades aí, vai aparecer alguns objetos interessantes para a gente estudar, tá? Então suponha que eu tenho um polígono P qualquer, tá? No princípio não regular, não precisa ser regular para definir a apótema. E tem um polígono P que está inscrito numa circunferência C. Tá? Como nesse desenho aqui, ó, tem um polígono azul e tem a circunferência preta aqui, ó, circunscrita a ele. Aí o centro da circunferência é o centro do polígono. Tá? Então esse ponto O aqui, ó, é o centro da circunferência. Você vai chamar ele de centro do polígono. Tá? Então é claro que existem polígonos que não possuem, né, não estão inscritos em nenhuma circunferência. Então esse polígono não tem centro. Tá? Aí pelo que a gente vai ver no final da aula, todo polígono regular tem um centro, tá? Em particular. Então quando o polígono está inscrito em alguma circunferência, ele vai ter um centro que é o centro dessa circunferência. Aí, como aconteceu naquele desenho lá em cima, né? Vai acontecer o quê? Que os
triângulo que nós vamos formando ligando os vértices desse polígono ao centro dele, nós vamos obter vários triângulos isósceles, cujas bases são os lados do polígono. Então, as alturas relativas às bases, né, esses segmentos alaranjados aqui, ó, serão congruentes. Serão todas a mesma medida. Por quê? Porque os triângulos serão congruentes. Tá? Então, o segmento alaranjado aqui é a altura desses triângulos aqui. Tá? Cada triângulo vai ter um segmento, uma altura, né? Que a gente vai chamar de apótema. Tá? Aí, vamos lá. A apótema é uma altura de um desse triângulo aqui. Em particular, é mediana. Esse ponto aqui, ó, é mediana, né? Porque é apótema. Então, a apótema vai ser a mediana, que também é a altura, que também é bissetriz desse ângulo aqui, ó. Relativo a um lado. Então, como é que você acha a mediana, perdão, a apótema de um polígono? Uma apótema, né? Ele vai ter N apótemas se o polígono tem N lados. Como você sabe que ele vai ser mediano aqui? Então, você vai achar o ponto médio de um lado e o centro do polígono. Como é que é o centro do polígono, eu acho? Você acha a circunferência circunscrita a ele. Aí você acha o centro dela. Aí você vai ligar o ponto médio ao centro do polígono. Esse segmento é o que a gente chama de apótema, tá? Do polígono. Você também pode chamar apótema a medida, tá? A medida da apótema a gente vai chamar de apótema também. Tá? Igual a gente faz para raio de uma circunferência. O raio, ao mesmo tempo, a gente pode chamar o segmento tanto quanto a medida desse segmento, tá? Ok? Então a apótema de um polígono é um segmento que vai ligar o ponto médio de qualquer lado ao centro do polígono, né? Então só tem apótema. Polígono só vai ter apótema quando o polígono estiver inscrito numa circunferência. Vamos lá, gente. O que faremos agora é mostrar que todo polígono regular está inscrito em alguma circunferência. Tá? Vamos lá. Vamos provar isso aqui. Eu vou chamar de P também o nosso polígono, que é regular, tá? Um polígono com vértices A1, A2, AN. Tá? Um polígono regular. A gente sabe que quando você tem três pontos não colineares, então você consegue traçar uma circunferência com esses três pontos. A gente viu nos exemplos atrás. Então vou pegar aqui ó, no desenho o meu polígono, né? Eu fiz o polígono com 7, mas isso é válido em geral, né? Pega três pontos dele e traça uma circunferência. Então vou pegar os pontos A1, A2, A3, vou traçar a circunferência que passa por esses três pontos. Como o polígono que eu peguei aqui ele é regular, ó, quando eu faço, pode ver que aqui ele vai passar pelos todos os vértices do polígono. Então a gente quer provar que isso realmente acontece, tá? Então, tracemos a circunferência C vou chamar de C, que passa pelos pontos A1, A2 e A3. Isso, eu vou chamar de o centro dessa circunferência. Tá, aqui um desenho, ó. O é o centro dela. Então, esses segmentos aí, ó, o A1, o A2 e o A3 são todos congruentes entre si, né? Porque são raios da circunferência. Eu quero mostrar que o A4 também é congruente aos segmentos azuis aí, tá? Eu vou mudar a cor dele. Vou deixar ele rosa, porque a princípio a gente não sabe. Ó, se eu mostrar que esse rosa é congruente aos segmentos azul, qualquer um deles, né? Aos segmentos azuis aí, qualquer um deles. Então você vai ter que o rosa aqui também é um raio da circunferência, né? Em particular, o A4 vai ser um ponto da circunferência. É isso que a gente quer mostrar. Note que
o triângulo A2, A3, ele é um triângulo isósceles. Esse triângulo aqui, ó, O, A2, A3, ele é isósceles. Logo, os ângulos adjacentes à sua base são congruentes, tá? Esses dois ângulos verdes aqui, ó, tem a mesma cor porque eles têm a mesma medida, tá? Aí, vamos lá. Esse ângulo A2 e o ângulo A3 também são congruentes, porque o polígono é regular. Os ângulos internos do polígono regular são congruentes. Então, como esses dois verdes são congruentes, esses dois aqui, digamos assim, externos a esse triângulo aqui, serão congruentes, tá? Vamos provar isso. Então, esse azul e esse azul também são congruentes. Vamos provar isso, tá? Note que esse triângulo é isósceles, né? Logo, aqueles ângulos verdes, né? Que são o OA2, A3 e o A3, A2 são congruentes. Porque no triângulo isósceles, os ângulos adjacentes à base têm a mesma medida. Agora, como P é um polígono regular, nós temos que, em particular, o A2, o ângulo A2 e o ângulo A3, né, são congruentes. Esse ângulo e esse ângulo são congruentes. Na verdade, todos os ângulos internos aqui são congruentes, porque o polígono é regular, tá? Logo, vamos lá. Então a gente tem o seguinte, a medida do ângulo A2, né, o ângulo interno A2, coincide com a medida do ângulo interno A3. Só que o A2, você pode quebrar ele como dois ângulos, né? Que é o A1, A2, AO e, né, A2, O, A3. Não, perdão, O, A2, A3, né? É esse ângulo azul mais esse ângulo verde, né? Isso vai dar o ângulo A2, é isso. Análogo para o ângulo A3, a sua medida é a medida do ângulo verde mais a medida do ângulo azul. Tá? Então, o A2 é a medida do ângulo O, A2, A1, mais a medida do ângulo O, A2, A3. E a medida do ângulo A3 é a mesma coisa que a medida do ângulo O, A3, A2, mais a medida do ângulo O, A3, A4. Só que olha só, esse ângulo e esse são congruentes. Ó. Tá, cadê isso aqui, ó? São os dois ângulos verdes ali. Tá, então tem a mesma medida. Então resulta aqui que a medida do ângulo O, A2, A1 é igual à medida do ângulo O, A3, A4. Né? Aqueles dois ângulos azuis lá do desenho, esses dois caras azuis são congruentes. Tá? Continuando. Sendo P um polígono regular, os lados de P são congruentes. Né? O A1, A2 é congruente a A2, A3, que é congruente a A3, A4, e assim por diante. Em particular, nós temos que A1, A2 é congruente ao A3, A4. A1, A2, A3, A4 são congruentes. Então, esse triângulo e esse são congruentes, né? Pelo caso, ó, esse tem um lado azul, o ângulo azul e esse lado aqui. Então, eles são congruentes pelo caso lado
ângulo lado. Então os triângulos o A1, A2 e o A3, A4 são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, né? E em particular, você vai ter que esse lado é congruente a esse lado, ou seja, aqui é azul também. O A4 é congruente a o A1. Assim, o A4 também é um raio da circunferência, porque é congruente a um raio, né? Em particular, A4 é um ponto da circunferência C. O ponto A4 está na circunferência C. Ok? Beleza, provando que o A4 está aqui. Como é que eu provo que o A5 também está na circunferência? Mesmo raciocínio. Tá? Então aqui tem uma indução, né? Você prova que esse ponto aqui usando o mesmo raciocínio. Compara esse ângulo aqui é congruente a esse, então esse ângulo é congruente a esse lado é congruente a esse. Aí você vai assumir que esse triângulo é congruente ao triângulo ou A4, A5 e consequentemente o A5 vai estar na circunferência. Esse raciocínio vale então para qualquer ponto, tá? Então, repetindo esse raciocínio, mostra-se que A5 está em C, A6 está em C e assim por diante, até que você vai lá e mostra que o último ponto, AN, também está na sua circunferência C. Então, C é uma circunferência circunscrita ao polígono. Então, nosso polígono está inscrito numa circunferência. Bom, pessoal, para encerrar a aula, só comentar então esse corolário. Ele fala o seguinte, que todo polígono regular está circunscrito a uma circunferência. Tá? Se meu polígono é regular, existe uma circunferência inscrita nele. Como nesse desenho aqui, ó. Tá? Se o polígono for regular, existe uma circunferência inscrita nele. Como é que você acha essa circunferência? É só pegar os pontos médios, né, dos lados e traçar a circunferência. Tá? Eu não vou demonstrar esse resultado, até porque a aula também já está grande, né? Então pega um polígono regular. Vou pegar com 8 vértices. Vou dar uma diminuída aqui. Então o que acontece? Se eu pegar 3 pontos médios aqui, ó. E traçar a circunferência. Ó. Bom, desenhando um pouco, né? Mas essa circunferência, ó, ela vai tangenciar, vai ser tangente ao nosso polígono, tá? A demonstração a gente acaba usando muita coisa que a gente viu antes, aí então vai ficar um pouquinho chato, meio complicado, tá? E a aula também está longa. Então eu não vou fazer essa demonstração não, tá? Então assim, todo polígono regular vai ter uma circunferência inscrita nele e uma circunscrita, tá? Esse, digamos assim, é o melhor caso. Então, todo polígono regular, a gente pode falar em centro dele, apótema dele, tá? Lembrando, a gente definiu, né, o centro como centro da circunferência circunscrita, né? Não, foi aqui, né? O centro do polígono, né, é o centro da circunferência que é circunscrita ao polígono, tá? E então a gente consegue definir também a apótema, né, que é o segmento que liga o ponto médio de um lado ao centro do polígono, certo? Bom, gente, a aula de hoje ficando por aqui.
Na próxima aula eu volto pra gente estudar perímetro, tá? Daí mais 2 aulinhas a gente termina o conteúdo desse capítulo, né? Sobre circunferência. Então, na próxima aula a gente fala de perímetro, depois na última aula a gente fala de área, tá? Até lá então.